É a constância que dá para gente um senso de direção. Oi, eu sou a Cláudia Cotes, terapeuta da fala, e este é o segundo episódio da sexta temporada do Pode Valorizar. Junto comigo, a jornalista e apresentadora Luciana Piotto. Com certeza, a maternidade foi um key moment para você? Nossa senhora, foi demais. E foi um key moment, assim, que cara, até agora, assim, eu sempre falo sobre isso. Eu não tinha noção. É quase que é um clichê, porque todo mundo fala, nossa, porque a maternidade muda a minha vida. E quando você não é quase aquela frase, você não está pronta para essa conversa, sabe? Ah, mas vocês não estão prontos. Você não está pronto para essa conversa. Você pode conversar com amigas suas É. mães, tá elas falando, você fala, sabe aquela cara de tentando ali ter uma empatia, mas ela não é real, essa empatia, enquanto você não pincela. É muito louco. Então, assim, por que foi em que moment para mim? Primeiro que, assim, eu conheci meu marido em 2004, casei em 2009, então nós estamos aí há quase 2004, vamos fazer 20 anos juntos, é isso? Agora em E tudo, 2024. é? Então você 20 anos juntos, a gente namorou 5 anos, casamos, e a gente sempre ali viveu a nossa relação pensando que num futuro distante iríamos ser pais, mas sempre priorizando carreira e viagens, aquela vivência gostosa de casal, e isso se estendeu por bastante tempo. Porque se eu casei em 2009 e só fui ter a Serena em 2021, quer dizer Uhum. que foram 11 anos, né? 12 É. anos em relação sem ter a parentalidade na nossa vida. Então, e a gente estava muito bem, estava muito feliz, que é uma discussão também muito presente hoje, Polêmica. sociais e polêmica. Ah, me deixa, eu não quero ser mãe. E fica aquelas É. coisas na internet só observando. Mas, enfim, eu achava que não precisaria, né, ser mãe. Eu falava, meu, a vida tá tão legal, tá tão gostosa. Será que eu vou ter tempo? Será que tem espaço? Eu me questionava, porque eu sempre fui muito multi, como eu falei no começo, curiosa. Então, eu estudei teatro depois de já estar trabalhando em redação jornalística. Aí fui estudar canto. Aí, então, eu tinha muitos cursos e ocupava meu dia com muitas coisas. Antes de entrar na pandemia, eu saía de casa às 9 da manhã e voltava às 11 da noite, porque daí saía do curso de canto com a galera do teatro, já ia ver uma peça, já ia. Era um dia assim que tinha que ter. Uma sala falou: Meu, esse dia tinha que ter 40 horas, porque você faz muita coisa. Enfim, então eu falava, acho que não tem tempo, não tem espaço. Enfim, a pandemia veio, o mundo parou. Eu falo que o mundo precisou parar para eu olhar É. para dentro, né, desse ninho e falar, nossa, eu acho que. Primeiro que eu falei, acho que é o momento, porque eu tô vendo que a gente vai ficar uns 2, 3 anos. Eu tinha, já no começo eu tive essa noção que era muito grave a pandemia. Falei assim, então eu vou estar aqui em casa, eu vou Vou poder maternar, maternar agora. eu vou maternar, tipo, sabe? É esse o momento, não vou estar correndo. E aí veio essa vontade, e aí em 2 meses, né, já depois de decidir que a gente ia conversar com o Marcelo, vamos. Só que assim, ainda assim, mesmo grávida, eu não tinha a menor noção. E eu falo isso porque eu e o Marcelo, a gente ia fazer ultrassom, e a gente olhava aqueles pais saindo da sala da ultrassom chorando, emocionados. E a gente se olhava assim, tipo, meu, por que eles estão chorando? Meu, é só um bebê, é só uma barriga, é só um ultrassom. Então, a gente via aquelas pessoas, aqueles pais já emocionados, já meio que conscientes do que viria, e a gente não fazia a menor ideia. Bom, depois disso, eu acho que para mim a maternidade, ela é esse key moment, mas ela é o que eu já ouvi algumas pessoas falarem, que é assim, você vai se apaixonando cada dia mais pela criança. Não é um amor imediato. Para mim não foi aquela Claro. coisa, nasceu, nossa, nasceu, eu amo encantamento, aquela coisinha. Mas assim, a convivência com a criança é como se fosse com uma pessoa adulta, vai. A Aham. convivência, você vai se encantando com o jeitinho, com a personalidade, e você vai amando cada dia mais. Foi um key moment também a maternidade, porque, né, além de eu ter ficado grávida e ter tido a Serena no meio da pandemia, as pessoas já estavam mais distantes, né, já estavam ali em Uhum. isolamento, a Serena nasceu, já tinha acabado de sair a vacina, então estava começando a reaproximar. Foi um key moment também de relacionamento, acho que muitas mães vivem isso antes e depois de, as amigas que eram as amigas antes da maternidade, muitas não continuam, não acompanham. Claro. As que são mães, muitas não querem, não se interessam pelos mesmos rolês, acham que você e sua criança não vão caber e não convidam simplesmente mais você para estar nos mesmos. Isso é muito forte, né? A mãe ali, você já no puerpério, com as emoções, é muito duro isso, sabe? Eu Uhum. acho que eu tive um pouco disso.
de perceber, porque o que rolava? A gente estava meio em isolamento, já tinha saído a vacina para alguns grupos, aí eu percebi que as pessoas não faziam o esforço de ficar ali uma semana para poder vir visitar a gente, conhecer minha bebê, me ver. As pessoas estavam ali, como estava voltando, indo em festa, indo. Falava, gente, mas a pessoa não pode ficar uma semana em casa quietinha para vir aqui conhecer a gente. Então eu fiquei, foi um momento de frustração, de decepção, um pouco de revolta, de você falar, nossa, por quê, né? Mas ao Uhum. mesmo tempo, pessoas novas vão chegando. Tipo, é muito legal como você vai se conectando com outras mães, ou até pessoas mulheres que não são mães, mas que conseguem e que têm um carinho, gostam de conviver com crianças, enfim. Teve essa mudança social mesmo, sabe? Assim, de eu perceber que algumas pessoas não vão continuar e outras vão chegar nesse novo momento. Então, isso E foi bem tá tudo marcante. bem, né? Então as amizades se renovam, não é? Se renova. E isso eu Isso é um sinto, porque em vários momentos da vida eu vou tendo grupos de amigas, de amigos, que alguns, poucos, eles ficam a minha vida inteira. Então eu tenho poucas pessoas que eu falo, nossa, eu sou amiga desde a minha infância. Na tempo. adolescência tem um grupo, mas eu acredito que isso é natural, porque a gente também vai mudando, não é? Então você se conecta com as pessoas, de repente você se afasta, aí você conecta de novo, e às vezes até você conecta e não tem mais nada a ver, que as pessoas ficaram completamente diferentes. Nossa, é isso, é isso. Eu acho que é normalizar, como a gente normaliza que relações afetivas chegam ao fim, as de amizade também, né? Porque é isso, porque a gente muda, né? É uma metamorfose, e aí vai ter hora que não vai ter nada a ver mesmo, então tá tudo bem. Mas você entender isso, porque ao mesmo tempo você tem carinho, você não teve uma briga, você não teve um rompimento, como Sim. muitas vezes relações afetivas que acabam porque tretou, porque não sei o que lá. Não, então difícil a gente às vezes aceitar que, nossa, eu não briguei, tá, sabe, tá tudo bem, mas eu tenho um carinho. O que eu faço com esse carinho dessa relação que existe há 10 anos, há 15, há 20 anos? Aí você fala, bom, eu vou guardar ali na caixinha do carinho, porque assim, relação mesmo não funciona mais, né? Então Uhum. é engraçado, né? É interessante porque tem um termo que é o virar a página, não é? Quantas vezes É. na vida a gente não tem que virar a página profissionalmente, porque você fala, gente, isso aqui não cabe mais para mim, eu preciso escrever uma nova história. Ou quando eu falo, essa relação não dá mais para mim, eu preciso realmente virar a página. Certo? E não é fácil, porque envolve esse autoconhecimento também. Mas tem algumas coisas que eu quero conversar com você. Por exemplo, eu sinto e vejo que você já virou a página em muitos momentos da sua vida, já escreveu novas histórias, só que você traz na sua carreira uma consistência. Como é que você busca isso, Lu? Como é que você constrói essa consistência que faz você ser quem você é hoje? Nossa, que pergunta interessante. Eu nunca tinha parado para pensar nisso e nem para analisar essa consistência. Ah, maravilhosa, que presente. Uau, eu não sei, eu acho que tem um lugar assim, até voltando uma página, já que a gente estava com essa analogia das páginas, voltando uma página para esse olhar para a vida profissional, eu tenho uma coisa que é a seguinte: tudo na minha carreira foi acontecendo, né? Eu nunca persegui um objetivo lá, nunca falei, ai, eu quero ser apresentadora de TV e eu vou, né? Inclusive nas televisões você vê as pessoas se estapearem, todo mundo quer ser apresentadora de TV, Sim, todo mundo tá lá, todo mundo tem uma disputa, tem uma concorrência. tem Eu um nunca ego, tive né? um ego, uma sede, como se o único lugar que me importasse ali fosse esse. E eu que vim da produção, eu comecei na TV produzindo muito. Eu acho que a função mais importante, eu diria, numa emissora e menos valorizada, quem produz é que levanta a pauta, porque se a pessoa não produz, não tem gente. Então, enfim, para não dizer que eu tive um objetivo, quando eu entrei na faculdade, eu entrei porque eu era apaixonada por rádio, eu queria trabalhar em rádio, e eu nunca trabalhei, eu estou ali formada desde 2011, entrei na faculdade em 2010,
2007 e eu nunca trabalhei com rádio. Ainda bem que agora tem podcast. Ainda. Eu faço podcast e podcast é novo rádio. Então acaba Total. tendo aí a evolução do rádio. Mas, e aí eu tenho gostado muito de fazer podcast também hoje em dia, de participar ou de conduzir podcast. Mas, enfim, então eu nunca persegui esse lugar do vídeo, nunca pensei, nunca tinha me visto, sonhado esse lugar para mim. E aí as coisas foram acontecendo. Eu estava na faculdade, o professor me indicou para o estágio no SBT, aí eu fui, comecei no arquivo de fitas, passei pela rádio escuta, virei produtora, e foi pegando experiência e entender como é, como é que esse audiovisual acontece. Depois de lá, eu fui pro UOL, que foi onde nos conhecemos, e aí a consistência acho que vem assim, primeiro, para mim é um fator você estar preparada, você estudar, você ter ali a faculdade, você fazer cursos que vão agregando habilidades para você. E para mim também vem muito desse lugar de sorte, que sorte, entre aspas, acho que é você estar no lugar certo, mas também tendo o que oferecer. Não adianta estar no lugar certo e não ter as Óbvio. habilidades. Da mesma forma, não adianta você ter as habilidades e não ter as oportunidades, entende? Então, para mim, se eu fosse resumir sorte, é essa conjunção de fatores. Então, eu acho que eu sou uma pessoa de sorte, porque eu sempre fui encontrando oportunidades, as pessoas foram me dando oportunidades e eu, felizmente, estava preparada ou no que eu não estava preparada, por exemplo, essa fono maravilhosa que cuidou da minha voz, que foi me ensinando ali ferramentas e formas de evoluir nesse ponto, nessa habilidade. E assim, também eu tive chefes, gestores que foram me ensinando a como ser mais criteriosa numa apuração, a como ser mais objetiva e assertiva na comunicação. Enfim, eu acho que eu fui encontrando profissionais que também foram me trazendo ali as habilidades e os caminhos para eu poder amadurecer profissionalmente. E assim eu fui indo, e foi coincidindo de eu ir passando por lugares onde eu tive oportunidade no vídeo, e eu fui me encantando pelo vídeo. O vídeo também foi uma coisa, um namoro, uma coisa que não foi amor à primeira vista, até porque eu achava muito difícil no começo. No começo, ó, eu tô aqui conversando com você, mexendo as mãos, né? Mas tudo bem. Eu me comunicava assim, sabe? É tenso, você fala, meu, eu tô me expondo, você fica ali tenso. E até você ir soltando e entendendo, por exemplo, que hoje eu não sei falar sem mexer as mãos, porque foi um processo de você ir aprendendo que ela faz parte da sua comunicação, ela reforça o que você está falando, ela valoriza. Então, eu acho que a minha consistência vem desse lugar, assim, de trocas muito ricas com pessoas muito competentes, pessoas que foram somando, assim, sabe? E aí eu fui, aí no meio do caminho eu peguei o desvio do teatro, que na verdade é um desvio que só soma, porque era um sonho que eu tinha antes mesmo de fazer jornalismo, eu sempre queria ser atriz, e minha mãe falou, não, como assim ser atriz? Porque você vai ganhar, você vai viver de quê? Como é que você vai pagar seus boletos? Teatro não dá dinheiro. Errada ela não tava, né? Porque assim, dá dinheiro, mas para um grupo muito pequeno de pessoas que chegam e que ocupam esse espaço que realmente é muito restrito. Mas aí eu fui fazer o teatro já quando eu estava no UOL, já trabalhando em redação, fiz um curso profissionalizante de 2 anos. E para a comunicação o teatro só agrega, né? Então acho que isso também trouxe consistência para o meu trabalho como jornalista. No próximo episódio, quais habilidades você investe? Não perca!